Olá, irmãos. Bom, então nós aprendemos até aqui que a verdadeira igreja ela segue a doutrina apostólica. Quando eu digo verdadeira igreja, eu estou me referindo ao comportamento testemunhal ou de testemunho como igreja. Como quer dizer na condição de, não em ser, mas de demonstrar que é. São coisas diferentes. Por quê, irmãos? A igreja é todos aqueles que Deus salvou. Então veja bem, nós temos irmãos amados nossos, lembra que chegaram até o Senhor Jesus e disseram para ele, os discípulos: Mestre, lá tem uns homens lá que expulsam um demônio e eles não estão conosco, quer que a gente mande parar? E o Senhor Jesus disse: não, deixe-os, quem não é contra mim é por mim, é a meu favor. Então o fato de termos irmãos espalhados pela divisão do corpo de Cristo, pela divisão, nós falamos no vídeo anterior sobre isso, não significa que eles não são nossos irmãos, eles são nossos irmãos amados. É nosso irmão todo aquele que o Senhor Jesus salvou com o seu precioso sangue. E quem o Senhor Jesus salvou com o seu precioso sangue? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então todo aquele que creu, confessou com a boca publicamente que Jesus é o seu Salvador, toda aquela pessoa que se viu pecadora, incapaz de se autossalvar, reconhecendo e aceitando a salvação do Senhor Jesus, é nosso amado irmão. É nosso amado irmão. Agora, não significa que ele está dando testemunho de igreja com um grupo de irmãos que ele congrega ou frequenta, né? Assim como você talvez tenha mais irmãos, caso específico ou exceção à regra você seja filho único, nem todos os irmãos vão se comportar igual. O pai vai dizer para os filhos, ó, não faz isso. Um filho vai fazer, outro não, vai ser mais obediente, outro menos. Mas continuam sendo irmãos, mesmo um sendo mais, outro menos obediente. Então, nós queremos ser o que? Mais obedientes. Nós queremos levar a obediência ao máximo porque amamos o nosso Pai, amamos o nosso Senhor Jesus, ao ponto de querer ser obediente em tudo. O Senhor Jesus diz na oração sacerdotal de João capítulo 17, eu me santifico por eles, Pai. Então, o irmão que ama o Senhor Jesus, ele se santifica pelos outros irmãos. E nós se santificamos em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, se for desonesto, a gente não faz, porque desagrada a Deus. Nos negócios, se for ilícito, a gente não compra nem vende. No casamento, etc. Né? Também na forma da reunião da igreja. Então, nós estamos aprendendo sobre a doutrina apostólica, em específico, como é a reunião da igreja. Como é o testemunho da verdadeira igreja, que a gente sabe que ele está perdido. Ele não está representado na igreja católica, na luterana, na congregação cristã, ele não está representado na presbiteriana, porque o testemunho da igreja não pode dividir o corpo. Então, a partir do momento que eu divido o corpo com uma denominação, com uma placa e os seus estatutos, que a pessoa fala assim, só uma placa para identificar que é a igreja do Senhor Jesus. Então, a placa teria que estar escrito igreja do Senhor Jesus. A partir do momento que ela é a igreja do Senhor Jesus mais presbiteriana, mais batista, mais quadrangular, ela tem um estatuto próprio. Por que a quadrangular não congrega com os presbiterianos? Porque os presbiterianos sabem que biblicamente a mulher não pode ser pastora. E na quadrangular as mulheres são pastoras, elas são ordenadas a pastora. Então por isso que eles se divergem e não congregam juntos. Porque o corpo está dividido em várias facções, cada um seguindo a Deus a sua maneira no sentido congregacional. Às vezes, veja bem, irmão, às vezes a irmã, ela é uma pastora e ela está em pecado em fazendo isso. Mas ela é uma ótima esposa, ela é fiel ao marido, ela é uma ótima mãe, então ela dá testemunho como mãe. Eu nem vou dizer que ela dá testemunho como esposa, por ser pastora já não está dando testemunho de esposa, né? Mas ela dá testemunho como mãe, ela dá testemunho como filha, ela é uma boa filha para a mãe dela, ela dá o testemunho como cidadã, ela dá o testemunho da modéstia e da decência, ela se veste com modéstia e decência, ela dá testemunho em várias áreas da vida, mas congregacionalmente, a igreja reunida como corpo de Cristo não está dando testemunho porque ela está se reunindo no lugar errado, da forma errada,
sendo pastora. Então, na doutrina dos apóstolos, nós vamos praticar o que os apóstolos ensinaram, porque o Senhor Jesus deu a continuação das escrituras através deles, eles trouxeram o fundamento, e o que eles ensinam como igreja reunida. Como que eu sei que o ajuntamento que eu participo é a igreja dentro da doutrina dos apóstolos? Então é isso que nós vamos aprender. Primeiro nós aprendemos que os apóstolos foram únicos, escolhidos a dedo por Deus para trazer a doutrina. Não existe mais esses apóstolos no sentido de autoridade. Na etimologia da palavra de enviado, todos nós somos enviados, mas não apóstolos no sentido de autoridade de trazer a doutrina. Esses apóstolos não existem mais. Foram os 12, o que substituiu Judas com os 11, e mais Paulo como um parênteses fora ali para trazer a doutrina mais específica da igreja. Bom, como é a igreja reunida do Senhor Jesus então? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo escrevendo, né, a gentios, que no caso eram os irmãos de Corinto, né? A gente só precisa da Bíblia, o Espírito Santo e a obediência. Quem não obedece a Deus não tem a revelação de Deus. Bíblia, Espírito Santo e obediência. A partir do momento que o Senhor me ensinou algo e eu obedeço, Ele me dá mais. A partir do momento que Ele me ensinou algo e eu não obedeço, Ele não me dá mais. Aí entra o espírito de confusão. Satanás mente para mim, ele tem legalidade de se passar por Deus e eu vou acreditar. Romanos capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai falar dos hipócritas que diz que não deve mentir e mente, e ele vai dizer também que Deus nos entregou a mentira para que creiam na mentira, por não se importarem com a verdade. Então, se Deus te mostrou uma coisa, tu sabe que aquilo ali é verdade, é a vontade de Deus, e que tu não deve fazer aquilo, e mesmo assim tu faz, tu não está se importando com a verdade. Automaticamente Deus te entrega o espírito do erro. As pessoas que estão fazendo coisa errada, muitas dessas coisas erradas que elas fazem, elas não sabem que é errado, elas acreditam que é certo. Elas acreditam com a vida delas. Por quê? Porque aquilo que Deus mostrou, que elas sabiam que era errado e elas praticaram igual, elas rejeitaram a verdade, não se importaram com a verdade. Então, logo, elas foram entregues ao espírito do engano e do erro. Bom, 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 26. A ordem na igreja. Bom, aqui o título até está interessante, a ordem na igreja. Né? Esse título é o copista lá que colocou, então não é a palavra de Deus escrita, né? não faz parte do original. Os copistas colocaram título, depois criaram capítulos e versículos. Né? Se a gente sabe que a criação do homem, esse é consenso comum entre os irmãos, né? Amadurecidos espiritualmente. Né? Vamos lá então. Portanto, meus irmãos, o que se deve ser feito? Aonde? Ora, aqui está falando da ordem no culto, na igreja. Quando nós estamos reunidos como igreja, o que deve ser feito? Não é reunido como marido e mulher, por exemplo. Então, a doutrina dos apóstolos, ela nos ensina em todas as esferas. A reunião de marido e mulher, como deve ser feita, de pais e filhos, como deve ser feita, de trabalho, de negócio. Mas a confusão maior está na doutrina da igreja no sentido congregacional, de como devemos nos congregar como igreja. Aí é onde a confusão é maior. Por isso nós estamos nos atendo neste ponto, nessa série de vídeos que estamos fazendo, né? Para ficar bem claro que é simples, espírito, palavra e obediência, a gente entende com uma certa até facilidade essa questão. Portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vos reunirem na igreja. Então nós já vimos em Romanos capítulo 16:5 ou 1 Coríntios 16:5, não lembro bem agora, que diz a igreja que está reunida na casa da irmã Evódia, a igreja que está reunida na casa do irmão Siquém, a igreja que está reunida na casa do irmão Filimão. E cada carta que o apóstolo vai mandar, ele diz que a igreja está reunida na casa de um irmão. E alguns falam assim, hoje isso não é possível porque a igreja é muitas pessoas, ela tem que se reunir num templo. Templo não. Pode até ser um prédio alugado, mas templo não. Agora, só na pregação de Pedro, lá no início, 3.000 almas se converteram. Eles iam no templo pregar o evangelho, como nós já vimos isso, mas as reuniões da igreja eram feitas numa casa sempre.
E por que essas 3.000 almas não estavam num templo? Porque elas moravam em lugares diferentes. Tinham 3.000 almas no mesmo lugar, que creram na pregação do evangelho, mas quando elas pegaram lá seus cavalos, suas carruagens lá e foram para casa, elas moravam lá nas suas cidades e seus bairros lá. E lá nos seus bairros e nas suas cidades elas se reuniam como igreja em números menores, obviamente, né? Então, se na tua cidade tem 50 irmãos, no bairro talvez tenha 10. Os 10 podem se reunir na casa de um irmão como igreja, né? Que a reunião da igreja é diferente de outras reuniões, né? Mas no sentido testemunhal, de testemunhar a igreja, que o corpo hoje, a cristandade, a grande casa, não faz. Ela dividiu o corpo de Cristo em várias facções. Cada um obedece a si mesmo e não a Deus. No sentido congregacional. Como eu disse, a irmã é pastora, está em pecado grave. Vai ser punida pelo Senhor se ela realmente foi salva. Mas às vezes ela obedece na questão da modéstia e na decência. Veste com modéstia, mas com decência. Ela é obediente na criação dos filhos, ela é obediente em vários aspectos, mas nesse não. Nós temos que buscar obedecer a Deus em tudo, né? Vamos lá então. Portanto, meus irmãos, como deve ser feito? Quando você unir na igreja, um irmão traz um hino. Então já está dizendo aqui. Aqui é a ordem prática do culto, né? Porque tem a teoria e tem a prática, não é assim? Algum irmão traz um hino para cantar. Outro, alguma coisa para ensinar. Algumas traduções falam traz uma palavra. Um irmão traz um hino, um irmão traz uma palavra. Outro, uma revelação de Deus. Outro, uma mensagem em um outro idioma. E ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Então você vê, o pastor denominacional, aquele ordenado por salário, no CNPJ da denominação, porque tem um CNPJ, ou seja, para o governo é uma empresa sem fins lucrativos, né? E o pastor ali ele vai trazer a ordem do culto. Ele que vai escolher o irmão para cantar, ele vai ordenar tudo. Não é o Espírito que traz. Continua aqui. E ainda outra interpretação, que tudo seja feito para o crescimento da igreja. Se alguém de você tiver um idioma, falem 2 ou 3 e haja quem interprete. Se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados. Falem somente consigo mesmo com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem uma mensagem de Deus, esses devem falar. E os outros que pensem bem o que eles estão julgando, falando e julguem. Então veja bem, a 2 ou 3 aí foi dada uma palavra de Deus, veja que a palavra é dada. Não é o irmão que fica, tipo, domingo eu vou falar sobre família. Ele fica a semana toda estudando sobre a família. Aí não é dom. Qualquer ateu que for falar sobre família, ele vai estudar para falar sobre família. Qualquer ateu. Cadê o dom na reunião da igreja? Cadê o dom ministerial de mestre, de pastor? Cadê o dom ministerial? Até de evangelista, porque pode se convidar um familiar, um colega para participar da reunião ali. Pode também. Isso também pode ser feito. Embora não seja um lugar público, onde os incrédulos entrem, até por questão da ceia e tal, pode do Espírito tocar no coração de um irmão e ele trazer. E o mesmo Espírito que tocou no coração do irmão para convidar, foi o que convenceu o outro a aceitar o convite, e é o mesmo Espírito que vai, através do dom de evangelista, levantar um irmão para trazer uma mensagem evangelística, e aquela alma vai ser salva. Não foi assim com o carcereiro, em Atos 16? Não foi assim com o eunuco, em Atos capítulo de número 8? O Espírito levou Felipe a falar com o eunuco, levou Paulo a ser preso para converter os presos, e posteriormente o carcereiro, e posteriormente toda a sua família. É o Espírito que faz a obra na igreja, na reunião da igreja. Mas não, a igreja ela é como um clube qualquer, onde o presidente traz ali a ordenação da ordem dos acontecimentos. A igreja denominacionalista
Não a igreja verdadeira no sentido congregacional de testemunho prático, né? Bem simples, então vamos lá. Continuando aqui. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Mas se houver alguém que possa interpretar, então fique calado e fale consigo mesmo Deus. No caso de 2 ou 3 receberem uma mensagem de Deus, estes devem falar e os outros devem julgar. Se uma outra pessoa que estiver ali assentada receber uma mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar para ela falar. Então veja bem, nós estamos reunidos na igreja e daqui a pouco o Espírito Santo fala para um irmão, pregue sobre santidade sexual. E ele vai trazer as referências bíblicas aqui. O próprio Espírito Santo vai dar as referências. Por quê? Porque tem ali no corpo algum irmão que está com esse pecado. Às vezes está olhando pornografia, às vezes está com fletes com a colega de faculdade, de trabalho. E como é o Senhor que cuida do corpo, ele vai trazer a exortação. Então o irmão ali, ele estava falando uma palavra de esperança, da vida eterna. Mas o Espírito Santo quer exortar aquele irmão ali no grupo congregacional, ali na igreja reunida, que está quase caindo num pecado sexual, ou já está num pecado sexual. Aí ele traz essa mensagem ao irmão, que tem ali o dom de mestre, de pastor, etc. E o irmão, ele se levanta. O que está falando se cala, porque ele entendeu que o Espírito Santo quer trazer outra mensagem agora. E ele começa a falar sobre pecado sexual. E aquele irmão ali se arrepende e começa a chorar e pede perdão a Deus. E o corpo, ele é edificado, irmãos. Ah, mas e se o irmão está falando coisa da carne, da cabeça dele? Por isso que o texto diz, e os demais julguem. Lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está trazendo algo oralmente novo ali, e fala que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles examinavam as escrituras para ver se confirmava com o que Paulo estava trazendo. Então, quando um está falando, a outro for dada a palavra, ele levanta, que ele primeiro para, porque é o Senhor Jesus que está falando ali no meio, através dos irmãos. Não é o irmão que estudou a semana inteira para falar sobre o casamento. Aí são reuniões de estudos. Os irmãos podem se reunir para fazer reuniões de estudo? Pode, claro, devem até. Mas são reuniões de estudo. Não é a reunião da igreja. O que acontece é que a confusão é tanta que os irmãos pensam que qualquer ajuntamento é reunião da igreja. A igreja vai se reunir para estudar sobre casamento. Então, ela não está reunida como igreja. Porque na reunião da igreja, como igreja, o Espírito Santo traz a palavra para a edificação do corpo. Para edificar o corpo ali. Então, tem um irmão em pecado sexual, o Espírito Santo vai trazer a palavra, o primeiro fale, o se pare de falar, o segundo comece a falar e o terceiro chora arrependido. Então, o que nós demos aqui? Se a um for dado uma palavra, o primeiro pare. Vamos continuar o texto aqui. E se uma outra pessoa que estiver ali assentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, mas sim em paz, como em todas as igrejas de Deus. Então veja, em outra tradução vai dizer que o Espírito está sujeito ao profeta. Então o Espírito Santo respeita o pregador, que às vezes tem horário, às vezes tem um médico marcado e tal. Então o Espírito Santo não vai obrigar o pregador ali, o anunciador da palavra, a continuar falando e chegar atrasado no emprego, se é dar mau testemunho. Para que tudo seja feito com ordem, está dizendo aqui. Que coisa linda, irmãos. A reunião da igreja é uma reunião de ordem. É uma reunião perfeita, onde o Senhor Jesus, através do Espírito Santo que Ele nos deixou, vai orientar o corpo. E ali fale no máximo 2 ou 3, vai continuar dizendo o texto ali. E os demais julguem. Então o Espírito Santo vai trazer a palavra. Um está falando, daqui a pouco o Espírito Santo vai usar outro para trazer a palavra, aquele primeiro cálice, e os irmãos que estão vindo estão sendo edificados. Estão sendo aliviados dos problemas, das dores, consolados, ou exortados, disciplinados, porque estão em pecado ali, algum tipo de pecado. Então, essa é a reunião da igreja. Agora, se a reunião da igreja for um templo aberto ao público, e veio lá 50%
salvo, é crente, 50% é visitante que veio buscar uma bênção, porque a igreja promete bênçãos, isso está errado, isso não é bíblico. Aí pode um daquele lá se levantar lá, bebeu todas no sábado, de madrugada, domingo, foi para a igreja meio com ressaca ainda e falar uma besteira lá em nome de Deus ainda, irmãos. Por isso que a reunião da igreja é só para irmãos. Pode um irmão no dom lá, no chamado de Deus, convidar uma alma ali evangelística, isso pode. Mas não é aberto assim para todos entrarem ali e fico fazendo várias promessas, campanhas e tal, para atrair a multidão e moldar a igreja ao mundo, ao invés do mundo se arrepender dos seus pecados, irmão. É tudo errado. Então, muito simples aqui, de forma prática, a reunião da igreja. Nós vamos continuar esses vídeos, irmãos, falando mais sobre a reunião da igreja, para que todos sejam edificados. Então, a reunião da igreja não é um clero em cima de um altar. Altar é judaico, não é cristão. Os primeiros 3 séculos não existia altar, como nós lemos nas escrituras em várias passagens nos vídeos anteriores. Os irmãos se reuniam na casa de um irmão mais velho, um dos primeiros convertidos ali. Nos dias de hoje, um dos primeiros a sair da cristandade, né? Assim como o Senhor Jesus não pertenceu aos saduceus, ele não se juntou, se uniu a nenhum dos grupos ali do povo de Deus na época, que eram os judeus, quando ele veio ao mundo. Tanto que eles perguntaram quando irá restaurar Israel, né? Então eles achavam que Jesus veio cumprir a promessa feita a Davi do reino milenar, etc, né? Então veja que a reunião da igreja, ela é dirigida pelo Espírito Santo, não tem altar, não tem dízimo, tem oferta tem. Oferta é para a igreja, dízimo não. Não tem circuncisão, não tem circuncisão. Não tem sábado, não tem guarda de sábado na igreja, não tem nada disso. E a igreja se reúne ao nome do Senhor Jesus e o Espírito Santo que traz a palavra. Então a gente não vai meditar mais e tal, porque o Espírito Santo vai trazer. Não, tem as reuniões de estudo, onde os irmãos se reúnem ali para um determinado estudo. Não é a reunião da igreja, como igreja, no sentido onde o Senhor Jesus é o cabeça. Vê que existem várias reuniões, igual numa empresa. Tem a reunião executiva, tem a reunião informal, tem várias reuniões que a direção da empresa ela vai organizar ali. Então a igreja ela se reúne como igreja desta forma e nós vamos aprender mais sobre a sua reunião prática. Primeiro o Senhor Jesus é o cabeça, o Espírito Santo levanta irmãos para trazer. Não existe pastores, irmãos pastores com o dom de pastor, mas eles são chamados de irmão. Pedro, quando se dirige a Paulo, fala: o nosso irmão Paulo escreveu. Ele não fala: o nosso apóstolo Paulo escreveu. Então, nós nos dirigimos como irmãos, mesmo aos irmãos com os dons de mestre, de pastor, são nossos irmãos. Porque o dom é do Senhor Jesus e não deles. Eles não são o dono do dom. E nem mereceram esse dom. Então, o dom que nós temos, nós vamos prestar conta. No vídeo anterior, nós aprendemos que os discípulos pediram para sentar um à esquerda e à direita de Jesus. Então, Jesus falou: por acaso pode beber o cálice que eu vou? Os apóstolos beberam um cálice muito amargo, irmãos, que nós não podemos beber hoje. Não nos é dado esse cálice para beber. Querer beber um cálice que não nos foi dado é loucura. Então, a reunião da igreja, os irmãos se reúnem e não tem um pregador principal ali. Um irmão vai se levantar e vai trazer uma palavra. Mas para isso tem que estar muito amadurecido. Os irmãos que estão saindo do sistema agora, eu não recomendo a reunião no caráter de igreja. Nós nos reunimos como a igreja na casa do irmão tal. Não recomendo. Aprendam primeiro. Deixe que o Espírito Santo levante a reunião da igreja. E não você levante. Porque aí você está fundando mais um grupo. Sem placa, mas é mais um grupo. Provavelmente carnal, com as suas próprias vontades. Deixe que o Espírito Santo levante ali um testemunho de igreja na tua localidade, na hora certa. Tem irmãos ali que se apartaram do sistema religioso corrompido, se reúna com ele como irmãos, não necessariamente como igreja ainda, se não há esse amadurecimento. Porque é muito sério um irmão chegar e dizer assim: irmãos, o Senhor está me trazendo aqui uma palavra, vamos ler lá
capítulo tal, versículo tal. É muito sério. Você dizer o Senhor está trazendo essa palavra. Eu vejo muitos irmãos fazer isso e fica nítido que não é o Senhor não, que é a emoção deles fazendo. E como é séria a reunião da igreja, como ela é diferente de todas as outras, amados irmãos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.